Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Hoje eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua família. Agradeço ao Senhor pela essa rica oportunidade de poder estar trazendo um versículo, uma passagem bíblica para edificar a minha e a tua vida. Hoje queremos trazer o livro que se encontra, uma passagem que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, que diz assim: Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. A palavra vai dizer no versículo 1: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo quanto vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Amém? Irmãos, aqui está falando de um homem que nós sabemos que foi um dos poucos que foi levado aos céus, não conheceu a morte. Mas essa palavra aqui vai dizer que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17. E se nós procurarmos anteriormente algo falando sobre Elias, nós não vamos achar. Porque Elias aparece para muitos do nada, aparece de repente. E aqui esse homem está indo levar uma mensagem de Deus. Esse homem está indo desafiar o rei de Israel, o rei chamado Acabe. E a palavra diz que esse rei Acabe, como é dito na palavra do Senhor, foi um dos piores reis que já passou por Israel. E a palavra também diz que esse homem, para acabar de piorar, ele faz uma aliança com a esposa, que se casa com Jezabel. Jezabel, ela que trouxe para o povo de Israel a prostituição, a idolatria para outros deuses. E a palavra diz que agora o Senhor levanta esse homem, e sabemos que ele é um tesbita, morador de Gileade, e esse homem chega e diz para o rei: Rei Acabe, assim como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, cuja face estou, não cairá chuva e nem orvalho. Pois bem, então esse homem dá essa mensagem a Acabe e se retira. E a palavra diz que durante 3 anos e meio não choveu. Assim que Elias sai da presença de Acabe, o Senhor, vem a palavra novamente do Senhor a Elias e diz: Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu ordenei aos corvos que traga pão e carne, e lá você terá a água do ribeiro para que te sustente. Pois bem, assim faz Elias, depois de desafiar o rei, agora vai para o ribeiro de Querite, e a palavra diz que pela manhã e pelo entardecer vinham os corvos e traziam pão e carne, né? A palavra diz que ele comia o pão e a carne que o corvo trazia e bebia da água do ribeiro de Querite. Essa passagem ela me chama a atenção, ou nos chama a atenção, para mostrar o cuidado que o Senhor tem comigo e com você. Porque naquela época, quando este homem profetiza, aquele homem desafia o rei Acabe, aquele tempo foi um tempo de seca, de escassez, muita morte. E a palavra diz que Elias tinha pão, carne e água. Quando todo mundo passava fome, seca, estava vivendo morte. E o Senhor mostra mais uma vez o amor, o cuidado que Ele tem por mim e por você. Muitas das vezes, pelas situações que vivemos, nós muitas das vezes perdemos a fé, deixamos alguns momentos a nossa fé desfalecer ou nos preocupamos. Mas eu quero te dizer nesta noite que você, nós servimos um Deus todo-poderoso e é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. O nosso Deus que nós servimos, ele não depende do homem para fazer, ele não depende de época de festa e ele não depende do governo, ele não depende de pessoas, basta que ele queira. Então a palavra diz que agora Elias está lá, bebendo e comendo, mas que o ribeiro seca.
E eu creio, pelo poder que há no nome de Jesus, que também o secar desse ribeiro foi uma providência do Senhor. Porque quando aquele ribeiro seca, novamente, mais uma vez, vem a palavra do Senhor dizendo a Elias: sai daqui, vai para Sarepta, que lá ordenei uma viúva que te sustente. Vamos chamar a atenção mais uma vez. Se todo mundo estava vivendo seca, fome, escassez, morrendo porque não tinha o alimento, não tinha como fazer, poderia até ter dinheiro, mas não tinha como comprar. Aí o Senhor diz assim: ô Elias, vai lá agora para Sarepta, porque eu já ordenei uma pessoa lá, que ela vai te sustentar. Elias, como profeta, homem de Deus, que servia e fazia a vontade do Senhor, agora vai para Sarepta. Mas chega lá, diz que quando ele chega na entrada da cidade, encontra aquela mulher catando um graveto para fazer a refeição. E que ele pede água e pede pão. E ela diz: meu senhor, água eu não tenho. E o punhado de farinha e um pouco de azeite que eu tenho ali, eu vou fazer um bolo, um pão, e eu vou comer com meu filho. Depois que a gente comer, a gente vai morrer. Nessa única passagem, nós vemos mais uma vez o cuidado do Senhor. O Senhor agora leva Elias para até aquela mulher, dizendo que aquela mulher o sustentaria, mas quando Elias chega lá, a mulher não tem nem para ela. Então, a gente vê o cuidado do Senhor. Aí Elias diz assim, ó: assim tão certo como vive o Senhor, pega esse bolo, faz esse pão, agora você dá primeiro para mim. E assim fez a mulher. A mulher pegou o pedaço fez a mistura, o bolo, o pão, e pegou o primeiro pedaço e deu a Elias. E a palavra diz, ela confiou no profeta. E que quando ela fez aquele pão, aquele bolo, e que ela pegou, repartiu o primeiro pedaço, ela deve ter pensado: eu vou morrer de qualquer jeito. Se esse homem está dizendo, eu vou morrer se eu comer. Se eu não comer também, eu vou morrer. Eu vou fazer o que ele está pedindo. Confiou. A palavra diz que depois que Elias se alimentou, na botija daquela mulher não faltou farinha e nem azeite. Até que retornasse a chuva, o orvalho, até que as coisas voltassem ao normal. Não faltou o mantimento, não faltou para aquela mulher a providência do Senhor. Estou dizendo tudo isso só para que você entenda, para que nós saibamos que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem controle de todas as coisas. Assim como ele mandou Elias ir até Acabe desafiá-lo e dizer que não choveria, manda Elias para aquele ribeiro, que lá trazia pão e carne. Ele falou e ele cumpriu. O Senhor, ele não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele disse: Elias, eu mandei os corvos, que eram um animal imundo, te dar pão e te dar carne. Não faltou pão para Elias. Quando todo mundo estava morrendo de fome, quando muitos tinham até dinheiro para comprar, mas não tinham o que comprar. Elias, o servo do Senhor, não faltou alimento. É assim que o Senhor faz conosco. Muitas das vezes nos desesperamos por situações, mas o Senhor nos mostra, nos mínimos detalhes, que Ele está cuidando de nós. Na segunda vez, o Senhor agora manda o ribeiro seca. A palavra diz que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E Ele agora ele seca o ribeiro, para que Elias fosse até Sarepta. Chegando lá, encontra uma mulher próxima, à beira da morte. Ela já havia perdido o esposo, o marido, e agora faria a última refeição, e ela e o filho morreria. Olha o cuidado do Senhor. Para cuidar de mim e de você, o Senhor move céus, terra e mar. O Senhor tirou o profeta do conforto dele para levar a providência para aquela mulher. E a casa dela não morreu de fome, não morreu de seca. Porque o Senhor é assim, Ele cuida de nós. Ele cuida de mim e de você, nos mínimos detalhes. Que nós possamos confiar, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. Amém.